Meus queridos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, e o versículo de número 66, que diz assim: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meus amados e queridos, nós observamos aqui quando Jesus estava pregando. Em um certo momento, o seu discurso começou a soar duro, pesado aos ouvidos dos seus discípulos, das pessoas que estavam ouvindo a Cristo. A palavra dele começou a se tornar áspera na visão daqueles homens. Isso nós percebemos uma coisa, queridos irmãos, que quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós vamos ter duas reações, uma a de Pedro e outra a da multidão, de alguns daqueles discípulos que ali estavam ouvindo o Senhor Jesus. E eu pergunto, qual é a tua reação? Aqueles discípulos, ao ouvir o que Jesus estava dizendo, eles não estavam se sentindo confortados com a mensagem de Jesus. Então, quantas pessoas não estão se sentindo confortáveis ao ouvir as palavras de Jesus, ao ouvir o que Jesus tem falado? Aquilo que Jesus tem falado para alguns tem sido motivo de escândalo, de tropeço, de se escandalizarem e até mesmo voltarem atrás, renunciarem à caminhada pelo que Jesus falou. Quantas pessoas que estão se sentindo até mesmo magoadas por aquilo que Jesus falou, quando na verdade o que ele fala é para o nosso bem. Então, algumas pessoas ali estavam abandonando a caminhada por causa do que Jesus estava falando. Talvez o que Jesus estava falando não ia de acordo com o que eles queriam ouvir. Então, quantas pessoas estão voltando atrás porque estão ouvindo algo que não queriam ouvir? Às vezes até se converteram ouvindo uma palavra e dizendo: Jesus vai te amar, Jesus te ama, Jesus não importa o que você é, Jesus te ama. Mas quando de fato nós vamos para a Bíblia, nós vamos ouvir o que Jesus fala. E ele vai mostrando que ele ama, mas ele corrige. Ele é amor, mas ele é justiça. Então, isso começa a desfazer algumas coisas que nós levamos conosco. Quando nós pensamos que com Cristo tudo é bênção, tudo é vencer ou vencer. Quando na verdade ele disse que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós passaríamos lutas e dificuldades. Então, às vezes o discurso de Jesus não é tão atraente para algumas pessoas. E uns começam a desistir diante do que têm ouvido de Jesus. Mas Pedro toma uma atitude. Quando Jesus diz: E vocês também querem me deixar? Veja qual é a palavra de Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Para onde nós iremos? Para onde você vai? Para onde nós vamos buscar a salvação? Aonde nós vamos buscar a solução? Aonde nós vamos buscar o perdão dos pecados? Aonde nós vamos buscar a vida eterna? Se você tiver outro, me fale aí. Não há. Então Pedro reconhece a exclusividade de Jesus. Até Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então não há outro
E Pedro sabia disso. Ele diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só o Senhor tem palavras que dão vida. Veja que era naquilo que as pessoas estavam desistindo no discurso de Jesus. Pedro diz: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pode até parecer duro o discurso, pode até não ser agradável aos nossos ouvidos, mas é o Senhor que tem palavras de vida eterna. Então, queridos, que nós possamos ter a atitude de Pedro, não da outra multidão, não dos outros discípulos que estavam abandonando a Cristo, mas de Pedro. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E o que me chama a atenção aqui é que Pedro diz que o versículo de número 69, ele diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro, ao passo que ele diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, ele automaticamente ele diz: e nós temos crido na tua palavra e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, meus amados, nós teremos a atitude de Pedro, a reação de Pedro, quando nós crermos no Senhor Jesus e nós conhecer que Ele é o Filho de Deus. Então não basta uma crença desprovida de conhecimento. Precisamos crer, mas precisamos conhecer, provar e ver, vivenciar o que Jesus é. Você tem vivenciado o que Jesus é de fato? Você tem experimentado a Cristo na sua vida? Não estou dizendo experimentar de colocar à prova, mas experimentar de vivenciar o seu perdão, a paz, a alegria, o gozo, de receber na sua vida os benefícios da cruz de Cristo e não ser uma crença de dizer eu sei que existe. Não é saber que existe distante, mas é trazer para si. Pedro diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, muitos estão tendo a atitude daqueles outros discípulos de abandonar a Cristo. Mas nós devemos ser como Pedro, de não largar a Cristo, de não desistir de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de nós. Nós podemos até desistir dele, mas Ele não desiste de nós. Ele permanece fiel, Ele permanece com a sua graça, com a sua misericórdia, esperando que nós nos voltemos para Ele. Então, Pedro permanece ali dizendo: nós temos crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Não há para onde nós ir, como disse o escritor aos Hebreus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tamanha salvação? Não há escape, não há solução, não há refúgio em outro lugar. Cristo é o que nós precisamos e nada mais.